Violência, ele desenvolve praticamente ações que estão focadas no ensino, na pesquisa e na extensão. O Observatório da Violência, o principal papel, vamos assim dizer, o coração do observatório realmente é o monitoramento dos casos de violência aqui na região. Inicialmente, quando se pensou no Observatório da Violência, a proposta inicial é que os dados de monitoramento eles começassem a ser computados e tabulados e coletados com foco na violência contra a mulher, dado os números elevados que nós temos aqui na nossa região. E aí a tendência é que a gente possa estar incluindo, o monitoramento também das outras populações que são consideradas vulneráveis, como a população negra, LGBTQI, crianças, idosos, adolescentes. A questão é que, para que a gente possa ampliar as nossas ações e os nossos monitoramentos, nós precisamos também de um engajamento maior de professores, de docentes e discentes que possam estar interessados em contribuir nessas temáticas. A nossa equipe ainda é uma equipe pequena. Atualmente eu estou no observatório, e recentemente a professora Renata está integrando o observatório, fazendo parte do colegiado gestor, e o professor John, que é do direito, também fazendo parte do colegiado gestor. Então, para que a gente possa ampliar as nossas ações, é importante que mais docentes possam estar se agregando ao observatório, certo? Então, é um espaço, como eu disse, de monitoramento, e aí existe ainda uma confusão, muitas pessoas nos questionam em relação ao papel do observatório. Que o observatório ele teria que ter um papel punitivo na ocorrência de violências institucionais. Esse papel ele é um papel administrativo, as instâncias jurídicas, as instâncias legais da universidade têm esse papel. Isso não quer dizer que o observatório ele não está envolvido no processo. O observatório ele pode, como o próprio nome diz, monitorar, acompanhar, mas esse papel realmente é um papel administrativo. A Comissão de Direitos Humanos da universidade e aí as instâncias jurídicas e legais, elas são responsáveis pela investigação, pelo andamento e pela resolução. Agora, uma coisa que a gente bate muito na tecla e que já foi motivo de várias reuniões nossas com a gestão é que está no momento de que a Universidade Regional do Cariri abrace a temática realmente da violência, e não somente a violência contra a mulher, a violência contra todas as populações vulneráveis, e tenha uma legislação específica em relação a isso. Então, nós já tivemos várias reuniões com a gestão anterior e até mesmo com essa gestão nessa perspectiva. Então, há necessidade de que isso realmente venha a fazer parte do cotidiano da universidade. Nós temos como finalidade tornar-se referência no monitoramento de violência, de respeito aos direitos humanos. Lembrando que no Ceará nós somos o segundo observatório, o primeiro observatório é o Observe de Fortaleza. Então, o Observe ele é focado somente na violência contra a mulher. Nós iniciamos com a temática de violência contra a mulher, mas ao passo que novos docentes forem se agregando e discentes, a perspectiva é que a gente amplie esse monitoramento, essas ações de sensibilização, campanhas também para os outros grupos. E a nossa missão, comprometimento com a prática desses direitos, no sentido de contribuir com a construção de instrumentos práticos e teóricos que busquem essa transformação social. Então, o nosso objetivo, como eu coloquei, o coração, é realmente o monitoramento, é produzir e difundir análises integradas sobre as questões ou situações que envolvem a violência aqui na região, e aí iniciando-se, como eu coloquei, pela violência contra a mulher e pelo complexo Carajubá, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. E aí a gente vem fazendo isso desde 2016. Nossos dados, quem tiver interesse, pode estar acessando o site da Universidade Regional do Cariri. Nós temos lá os 2 cadernos temáticos com dados do monitoramento de 2016 e 2017. E agora, no final do ano, quando a gente lança a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nós lançamos os dados, ou lançaremos, no caso, os dados de 2018. Então, ou seja, não lançamos somente o quantitativo.
Nós apontamos quem são essas mulheres, o perfil dessas mulheres, e fazemos críticas também ao que precisa as instâncias que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher estarem aí se policiando, estarem alimentando os sistemas para que os gestores eles possam realmente propiciar a elaboração de políticas e de estratégias que foquem diretamente essa população mais vulnerável. Então, como objetivos específicos, eu vou resumir, dado o tempo, é articular e compartilhar esses dados e essas informações. Então, esses dados, eles são compartilhados para a sociedade, são discutidos com o movimento, são compartilhados com os gestores, então, ou seja, justamente para que se possa pensar em políticas sociais, produzir estudos e indicadores reveladores da situação de violência, difundir informações estratégicas que subsidiem o processo de tomada de decisões, fornecer informações de morbidade, mortalidade em aspectos referentes à violência nesses grupos, democratizar o acesso, então, ou seja, por isso que os nossos dados, eles são visibilizados, eles são, além de estarem disponíveis online, nós produzimos um caderno realmente e entregamos para aquelas populações, para aquelas pessoas que não têm acesso, por exemplo, a estarem utilizando os recursos da internet. Incentivar e promover projetos de pesquisa e extensão. Então, a ideia é que o docente que também se integra ao observatório, ele comece a desenvolver outras ações na perspectiva do enfrentamento da violência. Então, por exemplo, eu trabalho nessa linha e as minhas linhas como professora orientadora dos mestrados ao qual eu faço parte, é nessa perspectiva. Vulnerabilidades, violência, diversidade, inclusão. Então, a gente sempre está contribuindo a mais do que os dados que estão sendo monitorados. Estimular a participação da sociedade, nós temos uma assembleia. Então, na assembleia é composta por docentes, por discentes, por representantes do movimento e também composta por representantes das instituições que compõem a rede de enfrentamento local. Estabelecer parcerias, incentivar e promover o voluntariado também nas ações de pesquisa e de extensão. Implantar o processo de filiação, como eu coloquei, essa é uma demanda nossa. Então, a necessidade de que docentes possam estar participando do observatório e contribuindo dentro de suas expertises, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa realidade, né, porque eu posso dizer que a nossa equipe ela é pequena, ela não dá de conta de todas as demandas. Então, quanto mais a gente agrega de pessoal, quanto mais docentes e discentes começam a participar, a dialogar, a produzir, a gente consegue realmente visibilizar com a maior profundidade o contexto, né, a complexidade da violência. Submeter projetos de pesquisa, objetivando financiamentos, realizar parcerias institucionais dentro e fora da URGA. Como eu coloco, esse comprometimento dos docentes e discentes é importante, e aí não só dentro da IES, fora da universidade. Bem no início, quando criamos o observatório, nós abrimos um edital para que professores de outras universidades pudessem estar contribuindo com a gente. E que a temática de violência começasse a também ser disseminada em outros contextos. Então, infelizmente, a gente não teve a adesão necessária e aqueles que aderiram não permaneceram. Então, é realmente complicado e a gente vê realmente a dificuldade para que a gente tenha essa adesão. Promover campanhas, então nós cotidianamente lançamos atividades dentro, fora da IES, tradicionalmente a nossa campanha de 16 dias de ativismo com a amostra de trabalhos de pesquisa e de extensão nessa temática e apresentar propostas que contemplem a promoção de mudanças referentes ao quadro de violência. Mais à frente, eu trago algumas imagens do que a gente tem feito e o que as nossas ações já contribuíram com algumas mudanças estruturais na sociedade. Então, a gente realmente dispõe, né, de informações mais sistemáticas e mais trabalhadas sobre a ocorrência de manifestação de violências. E aí, um exemplo que eu dou é justamente quando eu trago a questão das críticas, que muitas vezes nós também fazemos ao analisarmos esses dados. Um exemplo, e aí, trazendo para a perspectiva do que está sendo discutido, que vai ser discutido essa semana, é que, por exemplo, quando eu falo de violência contra a mulher, dados que são extremamente cruciais e importantes para que eu trace realmente um perfil fidedigno e em cima do perfil eu direcione políticas públicas, eu direcione estratégias de intervenção, dados não são computados. Um exemplo, a cor.
Nós sabemos que a mulher negra, ela é vitimizada duplamente, triplamente por uma questão cultural e social. Então, a questão da raça, cor e etnia, ela está, sim, vinculada à violência, a uma sobreposição de violência, para além das questões de gênero. Mas esse dado em relação à cor não aparece nos registros. De quais registros eu falo? Dos boletins de ocorrência, dos inquéritos, das fichas de notificação nos serviços de saúde, que é obrigatório, é compulsório. Então, por exemplo, cor é um deles. Identidade de gênero, orientação sexual, religião, então esses dados também não aparecem, nem para a vítima, nem para o agressor. E aí o foco realmente acaba sendo a mulher. Eu até entendo que o foco seja a mulher, mas como eu vou pensar em estratégias, em políticas de combate, se eu não sei o perfil do agressor? Então, eu também tenho que pensar no perfil do agressor para que eu direcione políticas duplas, né, para ambos os contextos. Então, eu só estou colocando que são críticas que o Observatório faz aos representantes que estão diretamente envolvidos a essas instâncias. Esses dados, por exemplo, eu só estou citando um exemplo, de cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, número de filhos, já que a gente sabe, por exemplo, que a violência, os estudos mostram que existe a violência geracional, aquela violência que tem impacto nas gerações futuras. Então, a gente tem que começar a conhecer também esses dados, porque eles vão otimizar, né, aí a elaboração e a discussão de políticas de intervenção. Então, abordar as várias manifestações de violência, como eu coloquei, a perspectiva é que, ao passo que os docentes se filiem, ampliemos esse monitoramento, investigar e monitorar também como é que estão as políticas voltadas a esses públicos, e aí como é que está a rede de enfrentamento local em relação à violência, e possibilitar aos docentes e discentes a experiência no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. E aí quem participa? Docentes e discentes. Docentes que são filiados, ou por edital específico, ou por demanda espontânea, que querem contribuir, e os discentes que os docentes trazem junto. Ou então, como por exemplo, em editais específicos para discentes do observatório, ou, no meu caso, geralmente quando abre um edital da PRPGP, bolsista para iniciação científica, FUNCAP, PIBIC, CNPq, eu geralmente coloco uma pesquisa na temática de violência, porque aí eu trago também o bolsista para o observatório. Então, nós temos um colegiado gestor, né, que é composto pelos docentes e que tem como objetivo estar acompanhando o desenvolvimento de todas as ações do Observatório da Violência. E aí, já falei, né, que nós temos a Assembleia. E aqui são algumas ações já realizadas pelo Observatório, né? Então, temos convênios em termos de cooperação técnica, como, por exemplo, um dos principais com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, do Governo do Estado do Ceará. Então, o acesso a dados, o intercâmbio para capacitações, qualificações. Então, esse convênio ele é garantido. Nós realizamos, como eu coloquei, né, ações de extensão, campanhas, oficinas, palestras, ações de sensibilização dentro e fora da universidade. Na Expocrato, nós sempre também estamos presentes, já que é um momento que agrega um grande contingente populacional, então é um momento propício para que a gente sempre esteja lá batendo naquela tecla do reconhecimento, do enfrentamento da violência. Então, ações em escolas, em unidades básicas de saúde. Então, sempre a gente está discutindo essa temática através dos nossos bolsistas, certo? Então, algumas ações na comunidade. Então, várias outras ações, seminários, campanhas, 16 dias de ativismo. E aí, o nosso impacto na sociedade, né? Quem tiver interesse, eu mesmo, uma vez, vou colocar lá no Google, Observatório da Violência URCA, e mostra realmente o quanto os nossos dados, eles são discutidos, eles são visibilizados, então a importância de que esses dados, eles sejam produzidos e sejam difundidos, né, socializados com toda a sociedade. E aí, só para constar que os dados do Observatório da Violência, como eu tinha colocado, eles na verdade, são importantes e já têm provocado algumas mudanças estruturais. Em audiências públicas anteriores, né, os nossos dados revelaram que o município do Crato, comparativamente a Juazeiro do Norte, ele possui um indicador de violência muito mais elevado, e aí o NUDEM, ele foi instalado aqui no município do Crato, então utilizou-se os dados do observatório para isso. Recentemente eu também participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Crato, em que
estão sabendo, mas eu coloco, há um movimento para trazer um juizado de violência doméstica aqui para o município do Crato, porque todos os processos eles estão concentrados lá em Juazeiro do Norte. Então, nós estivemos presentes, os nossos dados também foram anexados ao relatório para solicitar a vinda de um juizado aqui para o município do Crato. A Casa da Mulher Brasileira, que vai ser instalada aqui no município do Crato, no dia que o governador deu a notícia, a Valéria, que é a coordenadora de políticas públicas, para as mulheres, como eu coloquei, na qual nós temos convênio e parceria, ligou para mim, dando a boa notícia e dizendo que os dados do observatório também foram cruciais para essa decisão. Então, assim, nós temos, né, contribuído, eu acho que esse é o papel da universidade, é contribuir realmente, não somente na produção de pesquisas, mas é contribuir e mostrar que evidências científicas, elas realmente, sim, mostram e têm impacto em mudanças estruturais. Então, aqui são algumas reportagens, né, que falam um pouco sobre a questão do observatório, certo? Então, somente algumas reportagens. E aqui as nossas pesquisas, né, que são feitas cotidianamente. E aqui estão os nossos 2 cadernos temáticos, né? Para quem quiser ter acesso, pode estar baixando, coloca lá na URCA, em pesquisar, caderno temático observatório, já vai cair as nossas 2 edições. E aí, pessoal, só para contextualizar bem rapidinho aqui, porque os dados de 2018 vão ser entregues à sociedade na nossa campanha. Mas o que a gente tem visto? Por mais que a gente reivindique, por mais que a gente aponte, os dados eles só aumentam. Então, ó, vejam que esses dados aqui, de Juazeiro, Crato e Barbalha, 2016, 2017 e 2018, esses dados aqui somente são da DDM, no caso que existe a Delegacia de Defesa da Mulher do Juazeiro no Crato, que Barbalha não tem, o movimento de Barbalha, o movimento de mulheres, está reivindicando a instalação também de uma DDM no município de Barbalha. Mas o que a gente vê é que os dados, eles somente aumentam, eles são crescentes de violência contra a mulher. Então, por mais que a gente realmente reivindique, os dados crescem. Mas, por um outro lado, a gente também levanta uma hipótese. Movimento, principalmente o movimento aqui do Crato, ele é muito presente. Então, ele expõe mais a violência contra a mulher. Ele reivindica mais as ações das instâncias da rede de enfrentamento. Então, quanto mais as mulheres têm conhecimento, mais elas podem se assumir como vítimas de violência. Realmente, eu sou vítima de violência, eu não sabia, eu sou. E aí, conhecedora dos seus direitos, elas procuram mais os canais para estarem denunciando e serem acolhidas. E realmente quebrar aquele ciclo de violência. Isso é uma hipótese também que nós levantamos, que tem repercutido, né, no aumento aí também do número de denúncias. Nós coletamos nas delegacias de defesa da mulher, no caso em Barbalha não tem delegacia, na delegacia civil, e nós coletamos também nos setores da saúde. Muitas vezes a mulher ela é atendida justamente nesses setores como vítima de violência. Então, coletamos dados nas vigilâncias epidemiológicas dos 3 municípios e nos centros de referência, que existe no município de Juazeiro e no município do Crato. E aí, recentemente, fechamos parceria com o NUDEM, então estamos coletando também com o NUDEM, e fechamos parceria através da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Ceará, para termos coleta diretamente também do IML. Porque nós queremos também traçar o perfil das vítimas de feminicídio. Então, não somente as vítimas que sofrem violência, queremos traçar quem são as mulheres que são assassinadas aqui na região. E aí, não somente do Crajubá, como o IML comporta vários municípios, a gente vai pegar o perfil de todas essas mulheres. Então, os nossos dados do monitoramento permitem o levantamento, né, como eu coloquei, do perfil de vítimas e agressores, e aí se pensar a partir disso políticas públicas, identificar as manifestações de violência, avaliar a atuação dos serviços e da rede, bairros e localidades. Nós também, através do nosso monitoramento, apontamos quais são os bairros e as localidades mais susceptíveis, né, na qual existe um índice maior de vulnerabilidade social e, consequentemente, isso eleva os índices de violência, e apontamos deficiência, principalmente nos registros dessas mulheres quando elas procuram os serviços, né, sejam as delegacias, sejam os serviços de saúde. E aí são, por exemplo, aqueles dados aqui, essas informações em vermelho, foi o que eu coloquei para vocês, que é a crítica que nós fazemos, que esses dados eles precisam ser coletados. Então, como eu coloquei, os números só aumentam. Então, como é que o observatório vê? Qual a perspectiva que o observatório tem em relação a esse número crescente de casos de violência, especificamente contra a mulher na nossa região, né? Nós estamos inseridos, primeiro, é importante, é sempre importante ressaltar isso, estamos vivenciando uma leva de conservadorismo importante na nossa sociedade. Que esse conservadorismo tende a manter-nos em papéis
e evitar o nosso trânsito em outros papéis. Então, o transitar, ele é livre. Então, precisamos realmente ser resistentes em relação a esse processo. É primeiro que se diga isso. Então, uma leva crescente desse conservadorismo tem realmente repercutido no aumento dos casos de violência, não somente contra a mulher, mas em outros grupos. E na nossa região existe uma particularidade muito grande, aquela particularidade do famoso cabra da peste, né? Eu trago uma citação de Vasconcelos que eu acho bem interessante quando ele diz assim, que o homem que melhor representaria o Nordeste, segundo o movimento regionalista, seria o sertanejo. Aquele homem rude, embrutecido e pela natureza, descrito tão bem por Euclides da Cunha como um herói, guerreiro e resistente, capaz de enfrentar todo tipo de dificuldade de sobreviver. Então, ou seja, um homem como a própria citação diz, rude, machista, patriarcal, provedor do lar, detendo o poder e as normas institucionais e as normas sociais. E a mulher no papel de submissa, de mãe, papel maternal, um papel de realmente responsável por um espaço privado, que é o espaço da casa, e pela criação e a educação dos filhos. Então, esses papéis, eles estão muito enraizados na nossa sociedade e têm interferido, sim, no aumento. Na verdade, eu não digo nem aumento, porque, acredito eu, a violência contra a mulher, como ela é histórica, ela é estrutural, ela sempre esteve presente. O que está acontecendo é que hoje, realmente, a sociedade, e aí, principalmente o movimento de mulheres, reivindica mais. Então, luta pelos seus direitos e é totalmente contra a violação desses direitos. E isso repercute com que os casos eles estejam aparecendo. E por mais que os casos, nós consideremos que os casos são elevados, eles são subnotificados. Então, ou seja, o que a gente vê não é a realidade. Então, o que a gente vê já é catastrófico, mas a realidade ela é pior. Porque os números de casos são subnotificados, e aí por N e N contexto, né, que nós discutimos, que os autores e vários estudos já discutiram, o medo, a vergonha, a questão da culpabilização, da revitimização na sociedade, a questão de dependência financeira, emocional, etc, etc. Então, ou seja, há um contexto que muitas vezes fortalece com que algumas mulheres elas fiquem presas no ciclo de violência, e daí a subnotificação do número de casos. O nosso cenário também, um cenário muito presente, a questão da agricultura e da pecuária, que é um cenário predominantemente masculino, com a força bruta, como eu coloquei, com a questão do machismo presente, também repercute nesse processo. Então, diante disto, é perceptível que o cenário sociocultural é fomentador da perpetuação da violência de gênero nas mais diversas formas, seja por meio da agressão patrimonial, psicológica, moral, física, sexual. O fato é que tal violação ela é uma realidade aqui na nossa região do Cariri. Estruturas sociais, e aí eu trago, né, bem recentemente, essas duas colocações, que, na minha concepção, inadmissíveis. Então, as próprias estruturas sociais, e aí, por exemplo, vindo do ministro da Justiça, falar determinados absurdos, ou seja, que é culpa, a mulher, ela é culpada pela violência que sofre, porque ela intimida o homem. Então, ou seja, se o próprio ministro da Justiça tem esse pensamento e essa consciência, quem dirá os demais, que estão a ele vinculados. Então, ou seja, e aí a Damares, né, também surge com uma pérola, ao dizer que as meninas que são vítimas de violência sexual, elas são vítimas porque é culpa delas, porque elas não usam calcinha. Então, vamos resolver o problema da violência sexual e instalar uma fábrica de calcinhas lá na região, e aí está resolvido o problema da violência sexual. Tudo se resume na culpabilização da mulher. Ela é a vítima pela violência que ela sofre. Ah, mas por que você usou essa roupa? Então você estava apelando. Ah, porque você se comportou assim. Então você estava intimidando. Então, ou seja, as estruturas sociais que temos hoje na nossa sociedade, de fato, justificam e reforçam a violência e culpabilizam a mulher por ter sido vítima. Na realidade, ela não é vítima. Ela foi a causa de ter sofrido a violência. Então a gente tem que levar isso em consideração, porque essa estrutura ela está muito enraizada na nossa sociedade. O reforço, como eu coloquei, as atitudes conservadoras e dos bons costumes, né, a ideia da bela, recatada e do lar, que tem crescido veementemente na nossa sociedade. E aí eu bato muito nessa tecla, mas para além de uma teoria, uma prática. A educação em relação às questões de gênero, de forma inicial, que infelizmente ainda hoje é deficitária e enviesada.
Então, ou seja, a gente sabe que os processos educativos, e quando eu falo processos educativos, eu não estou colocando só a responsabilidade na escola. Eu estou colocando a responsabilidade também dentro do seio familiar. Porque a família é espelho para as crianças, os futuros adultos e adultas na sociedade. Então, ou seja, a importância do respeito ao direito de qualquer pessoa. Então, isso tem que ser começado a trabalhar precocemente. Ou seja, essas temáticas que são muitas vezes trabalhadas na universidade, em cursos de capacitação, a Fiocruz, ela vai lançar agora, dia 21, tanto é que eu vou até fazer parte da mesa redonda, ela está lançando uma especialização de enfrentamento à violência contra a mulher. É interessante a especialização? É interessante. Mas vai resolver o problema da violência, teoricamente, a curto e médio prazo e até a longo prazo? Acredito eu que não. Por quê? Porque não é com um curso, não é com uma palestra, não é com uma capacitação, uma qualificação que o problema vai ser resolvido. É com a educação inicial, é com a quebra das amarras culturais e sociais que teimam em colocar e atribuir papéis e estereótipos para homens e mulheres na nossa sociedade. Então, por isso que eu coloco a necessidade de que essa temática seja discutida precocemente. Invisibilização e ou descrédito do movimento. A gente está vivenciando também uma leva desses fatos, desses acontecimentos. Então, tentar invisibilizar o papel e a importância dos movimentos sociais, aí, respectivamente, falando de violência contra a mulher, o movimento feminista. Então, ou seja, isso também é importante e tem reflexo, embora a resistência, a presença do movimento, ela é muito importante em se manter presente realmente na sociedade. Falta de corresponsabilidade social e empatia, eu bato muito nessa tecla. É aquele velho ditado popular, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, você tem que meter a colher. Então, foi o que a brilhante palestra anterior disse. Não é necessário eu ser gay para eu compreender a violação dos direitos da população gay. Não é necessário eu sofrer violência contra a mulher para eu compreender que as mulheres sofrem cotidianamente violência. Então, ou seja, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro. E eu tenho sim o papel de denunciar, de ver um caso de violência, de me colocar, de apontar. Então, ou seja, há necessidade de que a população ela também se torne corresponsável durante esse, no caso, nesse processo. As leis, e aí também eu trago essa perspectiva das leis que a gente tem na teoria uma coisa e na prática a gente tem outra. Mas por que que isso ainda acontece? Por que que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, quem tiver curiosidade, lê toda a Lei Maria da Penha, você lendo a Lei Maria da Penha, ela é perfeita. Você, meu Deus, está toda amarrada, bem encaixadazinha, toda casada. Mas na prática a gente não vê a operacionalização de forma adequada da lei. Mas por que que isso acontece? Por falta, primeiro, de investimento, e aí, investimento financeiro para aumentar e equipar os equipamentos que fazem parte da rede de enfrentamento já existente. Eu vou dar um exemplo. Aqui o Movimento de Mulheres reivindica que as delegacias de defesa da mulher funcionem 24 horas e finais de semana, e tem que funcionar mesmo. Porque os dados do observatório, por exemplo, eles mostram que a maioria das mulheres sofrem violência no horário da noite e da madrugada, que é quando o agressor, que geralmente é o parceiro, ele está em casa. E principalmente no final de semana. Então, ou seja, é o momento que as delegacias estão fechadas. E muitas vezes a mulher não vai para a delegacia regional, porque ela tem muitas vezes vergonha, porque um homem é que está lá, um escrivão, um delegado, alguém do sexo masculino que, na boa maioria das vezes, ou na peça, na realidade, a maioria das vezes não vai compreender, ou vai relativizar o que ela está dizendo. Então, para ela sofrer uma nova violência, ela não vai. E aí, muitas vezes, esse período do final de semana passa, o agressor tenta converter a situação, pede perdão, pede desculpas e mais uma vez o ciclo da violência está instalado. Então a necessidade, por exemplo, de uma delegacia de defesa da mulher, ou no caso as duas que funcionam aqui, e uma a ser instalada no município de Barbalha, que é uma reivindicação, funcione-se igual de Fortaleza, que conseguiu recentemente, está funcionando 24 horas e nos finais de semana. Falta de qualificação pessoal e aí uma população, profissionais, né? Que estejam realmente sensibilizados com a temática, e aí em todas as instâncias, né, em todos os órgãos dentro da rede de enfrentamento. Falta de investimento financeiro, né, que eu já coloquei, e que a gente tem muito, e aí recentemente eu também participei de uma reunião aqui com o prefeito do Crato, e aí estava o prefeito com todos os secretariados da gestão.
E aí, a assessora de políticas públicas para as mulheres aqui do Crato apresentou, né, ao prefeito e ao secretariado um plano que eles estão desenvolvendo. E aí, eu acho importante essa iniciativa, sim, um plano que eles vão colocar em prática, um plano municipal de políticas para as mulheres. E aí, eu estava presente na reunião, participei da apresentação, e aí eu fiz uma colocação ao final que eu acho interessante. A gente tem, na teoria, o que é que tem que ser feito. Na prática, não se faz inicialmente o que tem que ser feito. Para além de não se fazer o que tem que ser feito, não se monitora o que se faz. Então, ou seja, do mesmo jeito que a proposta do plano, por exemplo, municipal, tinha lá várias ações focadas para a mulher. Sim, mas como é que eu vou monitorar essas ações? Como é que eu vou avaliar se eu atingi as metas que estão estabelecidas? Então, eu tenho que estipular metas, eu tenho que estipular indicadores para, ao final de um determinado período de tempo, 1 ano, 6 meses, 2 anos, não sei, a gestão, e aí junto com a população vai decidir, estabelecer quando é que vai haver esse monitoramento e essa avaliação, para saber o que é que precisa ser ajustado. Então, a questão de monitoramento e avaliação, ela é extremamente importante no desenvolvimento de qualquer ação estratégica, de qualquer política focada ao enfrentamento da violência. E mesmo de tudo isso, né, diante de tudo isso, cresce a nossa resistência, que tem que realmente continuar e tem que se fortalecer. E a força do movimento de mulheres tem mostrado isso, né? Que as mulheres, elas são fortes, dificilmente do tabu que se diz que mulher é o sexo frágil. Então, as mulheres estão lá presentes, são fortes e reivindicam. Então, o empoderamento dessas mulheres e aí, consequentemente, a busca e a disseminação de informações fazem com que elas tornem-se conhecedoras dos seus direitos. E aí, consequentemente, isso pode também estar repercutindo na elevação das denúncias e na reivindicação realmente de uma rede de enfrentamento que, de fato, na prática, se operacionalize. E aí aqui, para finalizar, algumas pesquisas nossas que já foram e estão sendo realizadas, né? A violência contra a mulher e a atuação dos profissionais dos serviços de saúde, alterações de mulheres vítimas de violências, alterações psicológicas de mulheres vítimas de violências por ex-parceiro, a violência obstétrica, que é muito presente também aqui na nossa região. A gente não pode deixar de falar, né? Embora uma nota técnica do Ministério da Saúde estava proibindo a abordagem da terminologia violência obstétrica, é sim violência obstétrica, então é importante que se mantenha realmente essa terminologia. Violência contra a mulher em jogos online, e aí, quando eu falo violência contra a mulher em jogos online, não sei se vocês são conhecedores, recentemente no ano passado, a lei Lola, ela aborda, né, essa questão da identificação e da punição de violência virtual contra as mulheres. Então, violência em sites, em WhatsApp, Facebook. Então, a misoginia também na rede virtual, então é importante. Comportamento destrutivo no trabalho em saúde, violência contra crianças e adolescentes, contra minorias sexuais e estratégias de enfrentamento, experiências e fatores associados à violência em adolescentes e demais pesquisas que são desenvolvidas, né, por mim, pelos demais docentes. Por exemplo, a professora Renata, que até justificou que ia ter que sair mais cedo, ela tem um projeto de extensão brilhante, que é o Gênero na Rua, e aí ela trabalha justamente as discussões da temática de gênero no ambiente onde as mulheres transitam e onde os homens transitam. Então, a importância de que ações de extensão como essa, elas possam gradativamente crescerem, né, e se fazerem presentes aí na nossa sociedade. E aí as nossas ações previstas, continuar todas essas ações que nós já desenvolvemos, né? O tripé, a campanha nossa, o lançamento do caderno temático que vai ser associado à campanha, as reuniões constantes com o movimento, com a gestão, com os representantes dos órgãos da rede de enfrentamento, as capacitações, as articulações, as assembleias, né? E agora, recentemente, traçar, como eu coloquei o perfil de feminicídio também aqui na nossa região. Lembrando, importante destacar aqui que descentralizamos já as ações do Observatório para a Unidade Descentralizada do Iguatu. Bolsistas já foram selecionados, foram devidamente capacitados pela nossa equipe e as aulas começam semana que vem deles, e aí eles já vão começar a monitorar também os casos de violência contra a mulher lá da região ali do Iguatu. E inserção de novos docentes e discentes, né? A nossa perspectiva
perspectiva, o que a gente deseja, para que a gente possa ter mais braços, né? Para que a gente possa realmente ampliar as nossas ações e os nossos monitoramentos, e aí iniciando por uma parcela também vulnerável, que é a população LGBTQI. Ok? Então era isso, eu agradeço quem ficou e obrigada.